Bom, eu tinha aqui uma série de coisas que escrevi na altura, há 2 horas, quando estava na secretária, isto parecia-me bem. Entretanto, entrei aqui, vivos ou vivos, e isto agora não faz muito sentido. São coisas, como eu dizia ainda há pouco ao João, que ideologicamente fazem todo o sentido e que explicam, de certa maneira, porque é que nós somos diferentes. No entanto, até pode ser o sítio certo, mas eu não estou nas condições ideais para o conseguir fazer. Eu acho que falar em ideias sem antes falar das pessoas é um erro. E é um erro que tem sido cometido por muita gente. E eu hoje não o vou cometer. Estava quase para o cometer, mas entretanto entrei aqui e cá estive durante estas últimas 2 horas e vi este vídeo. Não foi a primeira vez, obviamente. Das outras vezes vi sem erros e agora a máquina errou. Eu tinha aqui um ponto, utilizando uma frase que o Bruno usou de mim, não no mesmo contexto, mas eu dizia há 2 ou 3 dias, por acaso, que a política erra-se. Dizia no seguimento da política vive-se, a política experimenta-se e a política erra-se. Bom, se até o computador, que eu bem sei que é um Toshiba, se até o computador erra, então imaginem aquilo que nós homens e mulheres podemos errar. No entanto, eu vou tentar seguir aqui alguns pontos, tópicos que tenho por aqui. Aquilo que me esquecer, com certeza que haverá outra altura para o dizer. Mas eu percebi ainda há pouco que, pelo menos nos discursos no início, houve um denominador comum. Os microfones nunca foram meus amigos. Não gosto deles. E eles se calhar Tá bom. Pois. Está bom que sim. Vocês ouvem lá atrás, Zé, ouves? Porreiro. E eu percebi que havia um denominador comum. Ele não cai ali. É que hoje já se errou várias vezes, portanto podia se errar mais uma. Mas o denominador comum em quase todos os discursos e que não foram combinados é o sonho. E hoje é o Dia Mundial do Sonhador. Não sei se vocês sabem, sabiam? Não? Pois não é. Por isso é que não sabiam. É que hoje não é o Dia Mundial do Sonhador. Para mim é. Para mim é hoje, foi ontem e será amanhã. Acho que todos os dias é um bom dia para sonhar. E hoje é um dia particularmente feliz para eu fazer esta referência do sonho. Porque hoje eu estou a concretizar um sonho que tenho há muito tempo e espero iniciar um sonho que também tenho há muito tempo. O sonho que eu hoje concretizo é o de congregar à volta de uma ideia, não de uma pessoa, como o Zé disse bem, à volta de uma ideia, um conjunto de jovens que a única coisa em comum que têm é precisamente a vontade de mudar, a vontade de formar uma geração. Todos nós somos diferentes, não imaginam as diferenças. E por isso é que nós somos uma equipa colorida e conseguiu hoje fazer o que estamos a fazer. Conseguimos arranjar um mestre das cerimónias, como eu digo, que monta o palco, a luz, o som, DJ se for preciso, aliás, passou aqui a música. Conseguimos arranjar uma fotógrafa, que neste caso também está a ser cameraman e a filmar. Bom, e conseguimos arranjar gente para quase tudo o que vocês possam imaginar naquilo que nós achamos que um programa político tem que ser. E eu acho que todos vocês, também eu, temos grandes semelhanças com grandes homens e grandes mulheres que já foram e que tiveram o seu sucesso. Todos nós somos filhos de um pai e de uma mãe. Todos nós nascemos num dia e todos nós morreremos num outro. Todos nós sofremos, todos nós choramos, todos nós rimos. Todos nós magoamos e todos nós nos sentimos magoados. A única coisa que pode eventualmente distinguir-nos de nós e os que têm o sucesso ou que já tiveram é a vontade. A vontade de o ter e a confiança em o conseguir. E eu, olhando para a minha equipa, tenho toda a confiança e, obviamente, continuo a ter toda a vontade em conseguir atingir o sucesso, que neste caso concreto seria formar uma geração. As
estava aqui a chatear o mestre de cerimónias porque eu não gosto de estar assim a falar. E parece-me que aqui ouve-se melhor. Eu gosto de falar à capela, como vocês viram ainda há bocado, porque aí somos nós que doseamos o volume. E agora, felizmente, já não temos a Ana Leonor a mandar-me calar e a falar mais baixo, portanto eu aqui falava à vontade. No entanto, vou-me habituar, espero eu, vocês que não ouvirem, digam. Continuando para o segundo sonho, este sim, espero que seja o início de um outro, e agora, porque o João me pediu e porque ele disse que havia aqui um contexto para o iniciar, tentar explicar etiologicamente porque é que nós nos consideramos diferentes dos outros, dos demais, porque é que nós, dentro da JSD, consideramos que não somos mais uns. Às vezes fazem-me essa pergunta. Porque é que tu estás constantemente a falar na mentalidade X, quando na realidade és só mais um militante, um possível dirigente de uma estrutura partidária, de uma juventude partidária, que já existe há tanto tempo, que já é subejamente conhecida, infelizmente, não, neste momento, nestes últimos anos, não pelos bons motivos. Eu digo-lhes porque a JSD é uma estrutura que já existe, sem dúvida. Mas a JSD, como todas as outras estruturas partidárias, são aquilo que as pessoas que lá estão dentro querem que seja. Se me perguntarem se eu concordo com aquilo que tem vindo a ser feito na JSD, nacional até, eu digo que não concordo. Eu acho que estamos-nos a afastar cada vez mais do nosso objeto, que é o povo. O povo e as pessoas, com os seus anseios, com as suas necessidades, com as suas vontades. E é aqui por isso que eu vos queria tentar explicar o que é para mim a mentalidade X. Mentalidade X, já nem me lembro bem como é que nasceu o nome. Sei que foi numa reunião, na garagem, como o Gamer disse ainda há pouco, onde X seria considerado aquilo que se anda à procura e a mentalidade aquilo que realmente é necessário mudar. É que nós precisamos ter uma mentalidade um pouco diferente para conseguir considerar uma realidade diferente num futuro. E aquilo que nós procuramos, o nosso fim, é ter uma democracia mais esclarecida. Durante um tempo eu promovia como a democracia iluminada, agora, por questões históricas pode fazer confusão com alguma realidade que já houve há 2, 3 séculos atrás, por isso eu então uma novidade, uma democracia esclarecida. A democracia esclarecida não era nada mais, nada menos do que um eleitorado formado e informado e com isso, com as condições necessárias para fazer uma boa seleção dos seus candidatos. É que enquanto as pessoas votarem, eu vou-vos dar um exemplo que, para mim, é aterrador. Eu, há quase 10 anos atrás, fiz uma volta pelo Santana Lopes, onde, no mês de fevereiro de 2005, portanto, vai fazer 10 anos, eu lidei com muitos militantes, muitos simpatizantes, alguns acérrimos pelo PSD. Então, num jantar, nós lá estávamos, num comício, já não me lembro onde, uma dessas simpatizantes dizia que tinha votado PSD desde dezembro. E eu gostei porque gosto de emoção e gosto que as pessoas tenham uma donzela para defender. O grande problema foi quando ela me explicou porque é que tinha votado PSD desde dezembro. Eu fui puxando por ela, tentar perceber o que é que ideologicamente aproximava uma senhora tão mais velha que eu, de uma zona tão distinta da minha, de uma vida tão distinta da minha ao PSD. E ela diz-me que na primeira campanha do PPD lhe tinham dado um avental que ainda hoje usava. Dá vontade de rir, mas pensando um segundo a seguir, dá vontade de chorar. Por quantas pessoas que votam pelo avental, ou melhor, ao contrário, por quantas pessoas que se dão ao trabalho de estar aqui, de ouvir ideias, de fazer um debate, quantas pessoas haverá que votam pelo avental? E na nossa democracia, que está assim pensada, cada pessoa um voto, esta ideia é aterradora. E por isso é que nós temos que mudar. Mas mudar o quê primeiro? A mentalidade das pessoas. Se me disserem, as pessoas, o povo português não tem interesse na política. Mas eu, se me pusessem aqui um chinês a falar mandarim comigo, no primeiro minuto achava piada, o dialeto, os sons, mas depois ia-me embora, não percebia nada daquilo, ia-me embora. Em relação ao povo português é um pouco isso. Se as pessoas não são formadas desde quase do berço, desde a escola, se não são formadas e informadas para perceber o nosso sistema político, porquê é que são de interessar? Vocês nunca se perguntaram porquê é que toda a gente gosta de futebol? Porquê
tão simples de perceber. Nós temos uma bola e há uma baliza. Quando ela entra é golo. Quem tem mais golos ganha. Quando se percebe numa coisa, começa-se a gostar dela. Por isso, quem tem que mudar primeiro é um regime que tem que prever isto e que tem que propor ao seu eleitorado uma formação constante desde o início. Vocês já viram que numa escola primária os alunos já têm estudo do meio ambiente, já têm matemática, já têm língua portuguesa, neste momento já têm muito mais coisas do que quando eu lá andei. Mas naquele momento ninguém sabe, certamente, se aqueles miúdos um dia serão engenheiros, precisam da matemática, serão historiadores, precisam da história, serão cientistas, precisam do estudo do meio ambiente. A única certeza que ali há é que todas as pessoas, todos aquelas futuras pessoas, aqueles futuros cidadãos vão ter que viver em comunidade. Então não tinha muito mais lógica primeiro explicar as regras da sociedade, da comunidade. E depois então explicava-se a matemática, o português, o estudo do meio ambiente, ou então em simultâneo. Para que elas depois, então, aos 18 anos, consigam ler o manifesto eleitoral e consigam perceber e, com consciência, escolher os melhores. Caso contrário, ganham aqueles que dão aventais mais duradouros. Eu acredito na humanidade do ser humano. Eu sei mesmo que a fraternidade é uma semente que todos nós temos. Há uns que têm a semente mais enterrada e com mais falta de água, há outros que já não têm uma semente, têm uma flor, mas todas as pessoas, mesmo consideradas más, nascem com fraternidade. É uma característica que nos distingue dos animais irracionais. Foi uma característica, isto levado ao extremo, mas foi uma característica que nos permitiu a nós vencer até contra os australopitecos que durante milhares de anos gladiámos uns contra os outros pelo domínio do mundo. É que nós éramos mais fracos que eles, mas cooperámos entre nós e eles acabaram por se extinguir e nós evoluir. E o que eu apelo é precisamente isso, a uma nova cooperação, uma nova fraternidade. Mas falando aqui, uma nova fraternidade, pode haver pessoas que pensam, fraternidade, isto é um bocado assustador, fraternidade não é dos comunistas? A fraternidade não é dos socialistas? Eles promovem-na, mas cometeram um erro crasso. Eles não promovem, eles obrigam. E quando a fraternidade é imposta, ela deixa de o ser. Não é fraternidade. Chama-lhe partilha, chama-lhe divisão, chama-lhe obrigação, chama-lhe injustiça social. A fraternidade tem que vir de uma vontade. E nós temos que permitir ao ser humano que compita entre si. Porque esta é a nossa maneira de sobreviver e de defender a sobrevivência da nossa prole. É normal que eu tenha que lutar pelos meus interesses, depois pelos interesses da minha família, depois pelos interesses dos meus amigos, até lutar pelos interesses do meu país. Nós não podemos, isto foi o erro capital de Platão, que abolia mesmo a família, achava que toda a gente devia ser tratada por um Estado e que toda a gente devia trabalhar por um Estado. Impossível. Isso vai contra a nossa própria carga genética. Não podemos obrigar os humanos a não ser humanos. Agora, nós temos que usar esta competitividade que é normal em nós, em nome dessa fraternidade que é possível existir ao mesmo tempo. E quem é que o deve fazer? O próprio Estado. O Estado deve promover, deve facilitar esta tal fraternidade, admitindo sempre que o ser humano haverá sempre primeiro de subtrair dos outros para si quando tiver fome. E depois de já não ter fome, aí sim fazer o exercício contrário. E... obrigado. Uma aguardente boa, que ele e o Pedro trouxe, diz que é gostosa. Eu agora já estava aqui um bocado baralhado, já não via folhas, mas já acabei, mas não, esqueci-me, foi aqui de outra. Isto quase que dava aqui como o Santana Lopes na sua tomada de posse, que andou quase um minuto à procura da folha. O que vale é que fui eu que escrevi isto, não o meu assessor, que ainda não tenho. Eu agora quero acabar com duas citações, uma muito conhecida que dizia que o sonho comanda a vida, e eu quero acrescentar a este. O sonho comanda a vida e o concretizar desse sonho será com certeza a nossa realidade.
da nossa mentalidade X. E por fim, citar Martin Luther King, que não disse, ordenou: subamos o primeiro degrau com fé, mesmo que não vejamos toda a escada. Só precisamos de subir com fé. Pois eu digo-vos, eu já subi o primeiro, comece a ver o segundo. Vejam comigo, porque para mudar muitos somos poucos. Obrigado.